Oi, gente, voltei com uma pequena explicação do livro de Lucas 17, do 20 ao 37, que é o finalzinho desse capítulo, que é a vinda do Filho de Deus. Observando com atenção a resposta que o Senhor Jesus deu aos fariseus, né, que eles duvidavam de que ele era o Messias, o Senhor, né, o Salvador. Os fariseus perguntaram quando iria chegar o reino de Deus. O Senhor Jesus respondeu que o reino de Deus estava ali presente, ainda que eles não estivessem vendo. Estava no meio deles. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Basta crermos e o Espírito Santo nos ajuda a entender e a caminhar junto com o Senhor. Mas para isso temos que crer, né, no Senhor. Eles não criam que era o Messias tão esperado, né? O Senhor Jesus explicou que o reino de Deus não viria como se fosse uma grande e pomposa festa, como os fariseus esperavam que acontecesse, né? Que o Messias chegasse como os reis terrenos, né? A, com as expectativas dos fariseus, como as expectativas dos fariseus, era o seguinte: era um grande evento, né? Um evento muito grandioso e público, onde todo mundo ia ver, né? Falou, olha, o Messias chegou, né? É um rei bélico. Que eles achavam que viria dessa forma, um rei bélico, que as expectativas deles eram essa, que eles chegassem, um rei bélico, num grande evento, né? Um evento público, onde todo mundo estava vendo e tivesse ali uma festa, para que todos vissem e falassem, agora sim, chegou o Messias que ele estava esperando, que seria um rei bélico para acabar com o Império Romano. Era isso que os fariseus estavam esperando, né? E eles estavam vendo na frente dele ali, era totalmente o oposto. Era uma pessoa humilde, simples, e que estava falando de perdão de pecados, né? Que o reino de Deus estava vindo e que estaria dentro da gente, para a gente pedir perdão pelos nossos pecados, né? O Senhor Jesus, ele falou que não era como eles estavam esperando. Não era, não, do jeito que eles estavam achando que ia ser. Então, é por isso que eles não aceitaram o Senhor Jesus, né? Eles não queriam, porque o Senhor veio na terra como homem humilde, né? Mas com uma grande sabedoria e bondade e misericórdia divina. Mas eles não estavam percebendo isso no Senhor, né? Eles estavam querendo coisas grandiosas que enchesse os olhos dos homens, né? Mas o Senhor, ele veio já com toda a humildade, né? Mas cheio de bondade e misericórdia divina para chamar todos os pecadores ao arrependimento. Ele veio para salvar as pessoas, não para matar. E eles esperavam que viesse o rei para matar, para eliminar, acabar, fulminar os romanos, o Império Romano, que de uma certa forma estavam aprisionando eles, né? Mas o Senhor veio para que as pessoas se arrependessem, não para matar, mas para salvar, né? Dar o arrependimento, dar chance do arrependimento, falar que as pessoas tinham que se arrepender dos pecados e apresentar a ressurreição e a vida eterna. Porque muitos não acreditavam, né, na ressurreição, que morria aqui e acabou aqui, né? Não é assim que funciona, né? Aqui é uma passagem, a vida eterna
que nós vamos ter depois. Tanto a vida eterna com o Senhor, quanto com o maligno, né? Aí vai ficar uma escolha de cada um, né? Aí o Senhor, ele veio apresentando, né? Essa ressurreição que ia ter, mas que as pessoas precisavam de se arrepender de todos os seus pecados, se voltar para Deus de forma correta, né? Não por costumes humanos, mas de forma que o Senhor estava falando, estava explicando, que todos iriam ser salvos se aceitasse o Senhor, e teria que aceitar também. Depois o Senhor ia ter que sofrer muito. Aí ele explicou isso aqui, ó, que as pessoas, através do sofrimento e da morte dele e da ressurreição dele, do próprio Deus, a todos que acreditassem no que iria acontecer, iria ser salvo. E depois, no fim dos tempos, ia ter a ressurreição dos vivos e dos mortos, né? Então, todos, o Senhor falou aqui, a vida eterna, pregou a vida eterna para todos, através do sofrimento e ressurreição dele mesmo, para que todos que o aceitassem como único Senhor e Salvador fosse para a vida eterna. Então, podemos perceber que os fariseus não tinham reconhecido o Senhor Jesus, porque fizeram essa pergunta, né, ao Senhor Jesus. Então é porque não reconheceram, né? Porque se tivesse reconhecido, jamais faria esse tipo de pergunta e também jamais teria mandado para a morte o Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso, né? E isso a gente imagina que eles estavam de olhos fechados, né? Então, a primeira vinda do Senhor Jesus foi para trazer o reino de Deus, para que todos conhecessem e se arrependessem dos seus pecados. O Senhor veio para isso, para mostrar, olha, vocês se arrependem, porque vai existir, existe a vida eterna, depois daqui onde vocês vivem, nessa terra é uma passagem, mas depois vem a vida eterna, ou para o céu ou para o inferno, mas que tem a vida eterna. Se vocês me seguirem, vai acontecer o meu sofrimento, né? Eu vou ter que morrer por vocês, pelo pecado de vocês, mas se vocês me seguirem, os seus pecados vão ser lavados pelo meu sangue, vão ser limpos pelo meu sangue que vai ser derramado na cruz. E a gente sabe que foi o próprio Deus, né, que estava ali falando com eles. O Senhor Jesus explicando que não era para eles acreditar quando alguém falasse que o reino de Deus está aqui ou está ali, porque nós só o encontramos dentro de nós, e não nos lugares, nos países, nas nações, não. Ele está dentro de nós. O Senhor veio explicando isso para nós. O Senhor fala, né, falou naquela época para os seus discípulos e para nós que somos também os seus discípulos, né, hoje, que chegaria o tempo que eles iriam desejar ver um dos dias que ele esteve na terra e não iam ver mais. Que nem hoje. Hoje nós vemos o Senhor no nosso coração, né? Temos ele guardado no nosso coração, respeitamos os mandamentos do Senhor. Isso aí é uma prova de que nós amamos ele e estamos com ele. Então o Senhor falou que viria um dia que muitos queriam ver, né? Tudo que aconteceu lá e que muitos viam, mas não creram. Isso é terrível, né? Mas aí o Senhor falou, né, também que eles iam desejar ver um dos dias que ele esteve na terra e não iam ver mais. E que alguém iria dizer que lá está ele ou aqui está ele. Então, ia ter muita gente falando, olha, você encontra o Senhor aqui, você encontra o Senhor ali, em tal isso, em tal religião, em tal seita, em tal lugar, e não é assim.
O Senhor deixou as Escrituras para nos ensinar que Ele está dentro do nosso coração, não está em lugar nenhum. Não adianta você procurar nos lugares, não vai encontrar. Você vai encontrar Ele na palavra do Senhor, deixou ali, você vai ler, você vai encontrar e você vai conhecê-lo e Ele também vai te conhecer, né? Então não adianta você ir de casa em casa, de igreja em igreja, procurando encontrar o Senhor, que você não vai encontrar Ele lá. Ele não vai estar lá. Ele vai estar dentro do coração de cada um. Porque quando fala igreja, igreja somos todos nós que seguimos o Senhor Jesus. Todo esse povo é a igreja do Senhor. Então, o Senhor, Ele habita dentro de nós, no nosso coração. Nós não precisamos vê-lo e nem receber nenhum tipo de milagre para acreditar nele. Nós acreditamos que realmente aconteceu tudo isso, todos os milagres. O Senhor padeceu muito naquela cruz por nós, por nossa culpa, né? Nossos pecados. E morreu, mas Ele ressuscitou, Ele não permaneceu morto porque Ele é santo, né? Ele jamais a terra ia comer a carne dele. Ele ressuscitou de corpo e alma. Ninguém encontrou ele mais, ele subiu aos céus. Ele está sentado à direita do Pai, aguardando a hora de vir para nos buscar, né? Então a gente não precisa de ver ele fisicamente e nem ver e nem ficar ouvindo profecias, pastores falando de profecias. Não, nós precisamos sim de nos reunirmos como igreja, né, em algum local. Hoje existe um prédio localizado onde todas as pessoas vão lá e se reúnem em cada lugar, porque é muita gente, então tem muitos prédios, muitos que falam que é igreja, né? Mas são os prédios onde toda a igreja se reúne para louvar ao Senhor, para fazer, obedecer tudo que o Senhor nos mandou fazer. E nós temos um pastor terreno que vai nos ensinando o que é correto, o que nós devemos fazer, né? E a gente vai olhando pela palavra de Deus e vai vendo o que é certo e vamos fazendo o que é certo. Então é assim, nós não precisamos de nada, de ver milagre, nem profecia se cumprindo para ter fé, não. Nós temos que ter a fé nele porque nós sabemos que ele ressuscitou e subiu ao céu, né? Então não adianta falar, ele vai lá porque ele tá lá, porque ele tá aqui. Eu fiz isso, gente. Eu fiz isso. Aonde falava, não, mas se você for lá, você vai encontrar isso, vai encontrar aquilo. Eu fui para um monte de lugar. Eu não vou falar os lugares aqui para não dar problemas, né? Mas eu fui, eu mesmo, tô falando de mim. Eu fui para um monte de lugar procurando o Senhor. Eu não encontrava nunca, nunca. Mas quando eu olhei para dentro de mim, aí eu vi que ele estava aqui. Aí eu encontrei com ele. Então, essa primeira vinda do Senhor, ele veio para ensinar e falar para as pessoas: se arrependam. Se arrependam, o reino de Deus está aqui, está dentro de vocês. Vocês não vão ver ele como uma festa, como uma grande reunião enorme, com cheio de pompas, né? Não, não é assim. Então, a segunda vinda do Senhor será como um relâmpago, que o brilho, ele vai de uma extremidade à outra do céu. Vai ser quando ele vai vir para levar os seus, né? Fazer o arrebatamento, né? O Senhor fala que antes de acontecer isso, era necessário que ele sofresse muito. E foi o que aconteceu, né? Então ele falou que era necessário que ele sofresse muito e que fosse rejeitado por aquela geração. E ele foi rejeitado pelaquela geração, pelo seu próprio povo, né? Ele veio para os seus e os seus não o receberam, não acreditaram nele, né? Foi isso que aconteceu. E ele foi totalmente rejeitado, né? Pelaquele povo.
não por todos, né? Nós sabemos que não foi por todos, muitos judeus o aceitaram e continuaram a pregar a palavra do Senhor, e muitos gentios que eram os que tinham deuses falsos, eles aceitaram o Senhor Jesus e abandonaram os seus erros, como vem acontecendo de geração em geração, né? A palavra do Senhor está sendo pregada, levada, e muita gente vem se convertendo e deixando os seus maus caminhos e seguindo o caminho do Senhor, né? O Senhor, ele nos fala também que no dia que ele vir, vai ser como nos dias de Noé. Porque Noé, ele pregou o evangelho por 100 anos e pediu para que todos se arrependessem dos seus pecados. Porque viria o dilúvio e ia matar a todos. Mas ninguém acreditou em Noé. Continuaram comendo, bebendo, casando, festejando e não se preocuparam com nada do que Noé falava, né? Ali você vê que Noé estava falando com todos, tanto pessoas que eram da família dele como não, mas ninguém quis saber de nada, não estava nem aí com o que ele estava falando, né? E aí o que aconteceu? Depois de 100 anos, Noé construindo a arca e pregando o evangelho, mas ninguém estava nem aí com ele, como é hoje. A gente fala do Senhor Jesus, as pessoas não querem nem ouvir, não querem falar, não querem ouvir, e assim continua. O Senhor falou que ia acontecer e está acontecendo igualzinho. E daí na época veio o dilúvio, né, e destruiu todos, né? Então nós sabemos, né, que apenas Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras, né, de Noé, que no caso foram 8 pessoas que se salvaram. Olha só, gente, muita gente tinha, muito, mas só 8 pessoas se salvaram. O Senhor está falando aqui para nós que no dia que ele vir vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque tem muita gente pregando o evangelho, falando do Senhor Jesus, mas muita gente não quer nem saber, não querem ouvir. E vai acontecer exatamente assim. Poucas pessoas vão se salvar. Isso é muito triste, né, gente? Muito triste. Aqui também o Senhor também falou dos dias de Ló, né, em Sodoma e Gomorra, que o povo também estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Ló, ele estava no meio daquele povo perverso, mas porque o seu tio Abraão, ele interveio, né? Ele pediu a Deus misericórdia pelo seu sobrinho. E Ló foi avisado por 2 anjos que era para ele, sua esposa e suas filhas saírem rápido dali. Pedido de Abraão, falando com o Senhor, pediu, né, misericórdia. O Senhor deu misericórdia e deu chance ainda para qualquer pessoa que ouvisse, também se arrependesse e saísse do meio do pecado, né, do meio da perdição. E o Senhor falou os anjos do Senhor falou para que saíssem, porque ia cair fogo e enxofre do céu e destruiria a todos. Só que quantas pessoas acreditaram aqui no que o anjo falou? O anjo falou para Ló. Ló até tentou avisar, né, as outras pessoas, os genros, né, os futuros genros dele, do que ia acontecer, mas não acreditaram. Muito menos aqueles homens que queriam abusar sexualmente dos anjos, né? Na palavra fala que quando viram aqueles 2 anjos diferentes chegando na casa de Ló, reuniu os moços e os mais velhos, os homens da cidade, foram lá para abusar dos anjos, né? Ter relações sexuais com os anjos. E que Ló ofereceu as suas filhas para que eles não fizessem, não tentassem fazer mal para as 2 pessoas que estavam ali, que seriam os 2 anjos, né? Mas eles não quiseram.
Eles não queriam as meninas, eles queriam fazer bagunça, fazer arruaça, queriam ter relações com os dois homens. Olha só a perversidade que estava essa cidade, né? Quer dizer, hoje nós estamos vendo, não está sendo diferente não, né? E aí o que aconteceu? Os homens tentando ter relação com os anjos, tentaram abrir a porta, né? Eles empurraram a porta, só que os anjos do Senhor feriu de cegueira todos aqueles povos que estavam ali, todos aqueles moços e senhores que estavam ali, e todos eles foram feridos de cegueira. Então, não foi falta de aviso. Ló tentou avisar os namorados das suas filhas, e eles achavam que Ló, não, imagina, Ló tá brincando. E não quiseram saber de nada. Não quiseram ouvir. É como hoje a gente está falando que o Senhor vai vir, mas ninguém, não, imagina. Desde que o mundo é mundo, todo mundo está ouvindo isso, o Senhor nunca vem. Entendeu? É a mesma coisa aconteceu aqui, ó. O Senhor falou que ia acontecer a mesma coisa nos dias que o Senhor vir, do que tinha acontecido aqui, tanto com Noé quanto com Ló. E Ló também avisou, mas ninguém quis saber de nada, né? E então os anjos do Senhor mandou Ló e a sua família sair rápido. E aconteceu que desceu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Todos que estavam ali foram destruídos. Isso está escrito lá em Gênesis 19, do 1 ao 25, se alguém quiser confirmar, tá? Então, gente, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Acho que Sodoma e Gomorra era fichinha, né? Perto da perversidade, corrupção, prostituição, inversão de valores, ganância, assassinatos, violência de todo tipo. Nós estamos presos dentro de nossas casas e os malfeitores estão soltos. Estão aí pra rua. Você não pode deixar um filho andar sozinho, que esse filho some, desaparece, eles sequestram, eles matam, eles fazem coisas terríveis. As igrejas, que são os templos, né? As casas de oração, que o povo conhece como igreja, elas estão infladas, elas estão cheias de pessoas correndo de um lado para o outro. Corre de uma igreja para outra, de outra para outra, atrás de profecia e de prosperidade, né? De coisas materiais. E a gente vê que por aí tá cheio, né? Tá cheio dessas igrejas, desses templos, com os falsos pastores, falsos profetas, que dão ensinamentos falsos para essas pessoas que buscam isso. Porque elas estão buscando o quê? Elas não estão buscando a palavra de Deus verdadeira, elas estão buscando profecias para ver o que vai acontecer na vida, se elas vão ficar com um tal homem, ou se vai ter prosperidade na vida, vai ficar rico ou não vai. Ficam buscando um tipo de coisa. E o que acontece? Elas vão receber exatamente isso que elas estão procurando. Falsidade, mentiras. Porque Deus não promete nada disso para ninguém. Não que você não vai ser próspero. Que se você trabalhar, trabalhar honestamente, ajudar quem precisa, cumprir a palavra que o Senhor nos deixou para que nós obedecêssemos. O Senhor, Ele não deixa faltar nada pra gente. E nós não precisamos de riqueza, porque a riqueza vai ficar tudo aqui, né? Mas essas pessoas que ficam procurando isso, eles não procuram a palavra de Deus. Eles ficam de igreja em igreja procurando achar aquilo que alguém que vai falar aquilo que elas querem ouvir. Que deixam elas felizes, né? E nós não temos que buscar isso, né, gente? Porque isso aí vai ficar aqui, né? Então é muito triste de falar. Mas muitas pessoas, elas não estão buscando e querendo conhecer a Deus. Porque para conhecer a Deus, buscar o Senhor de verdade, tem que ler as Sagradas Escrituras, entendê-las e procurar fazer o certo, procurar fazer aquilo que o Senhor está ensinando, né? Mas elas não querem ler.
Não querem, têm preguiça, não querem nem ouvir os vídeos que a gente faz, ensinando, explicando na palavra do Senhor, porque o pouquinho que a gente aprende, a gente vai passando para as pessoas de graça, ninguém está pagando nada para ouvir, mas mesmo assim preferem não ouvir a palavra do Senhor, preferem outras coisas, né? Preferem aceitar tudo que vem dos ensinamentos humanos, que leva só à perdição. É isso que o Senhor Jesus está explicando. Como vai estar o mundo quando ele voltar? Ele faz aqui uma pergunta: como será que vai estar o mundo quando ele voltar? Em Lucas 18, no versículo 8, o Senhor Jesus ele fez aqui uma pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Essa fé, gente, é uma fé genuína. Não é busca por tesouro, por riqueza, por marido, por esposa, por nada disso. Essa fé é uma fé genuína, é busca de Deus, em Deus, conhecer o Senhor, conhecer a palavra, porque o Senhor deixou tudo escrito para nós nas Sagradas Escrituras, né? Nós temos tudo ali e tudo é válido. Então, nós temos que ler, entender e praticar, e viver no caminho certo. Então, a fé genuína não é só falar eu creio em Deus e viver de acordo com, e não viver de acordo com os seus ensinamentos. Então aí, isso não é crer. Crer em Deus é viver de acordo com os seus ensinamentos e não com doutrinas humanas, que hoje está lotado aí de doutrinas humanas que não levam a nada a não ser a perdição, né? Aí é terrível, né, gente? E hoje nós vemos, até dentro das igrejas de crente, que eles vivem somente com as doutrinas humanas. Tem muitos que têm preguiça de ler a Sagrada Escritura e vão só aceitando o que esses falsos profetas vão ensinando. Então, nós temos que olhar para o Senhor Jesus e não para o mundo. Vamos olhar, vamos conhecer a palavra, respeitar o que o Senhor Jesus nos ensina, que o Senhor fala que nós devemos fazer. Se o que o homem está falando estiver dentro da palavra, ok, mas se não estiver na palavra, então não podemos aceitar, gente. Então, essas doutrinas humanas, muitas ensinam coisas terríveis, né? Coisas que realmente não tá na palavra, não tá como o Senhor Jesus deixou, né? Para que nós pudéssemos fazer, né? Porque, igual fez a mulher de Ló, né? A mulher de Ló, ela não obedeceu o que os anjos do Senhor falou. Vão, né? No caso, foram para eles, vão e não olhem para trás. Mas ela não obedeceu. Ela foi olhar para trás para ver, eu sei lá o que, para ver se realmente era verdade, se a casa dela ia ser destruída, se tudo que ela tinha ali ela ia perder mesmo. A gente não sabe, né? Que é uma sugestão da gente, né? Mas que ela desobedeceu, tá na palavra. Ela olhou para trás e ali mesmo ficou como uma estátua de sal. Parou ali mesmo. Pela desobediência, né? O Senhor, ele nos alerta que no dia da sua volta, né? Quando haverá a separação entre aqueles que serão salvos e aqueles que serão deixados para trás, ou seja, aqueles que não subirão no arrebatamento, que é aquelas pessoas, né, que foram pregado o evangelho para elas, mas elas não aceitaram, não quiseram. Então, essas pessoas, se não estão alinhados com o Senhor, não vão subir, né? Vai subir aqueles que estiver obedecendo a palavra e alinhado com o Senhor Jesus. Porque o Senhor, ele nos alerta para ficarmos preparados, né? Pois a vinda do Senhor será no abrir e fechar de olhos. É isso que ele nos fala. Se preparem. É o que nós temos que fazer. Não é se preparar correndo atrás de riqueza, não.
se preparar, conhecendo o Senhor e fazendo as vontades do Pai, né? Então, assim como nos dias de Noé e de Ló, nós temos que ouvir a palavra, não como aconteceu lá. Noé falou, ninguém ouviu. Ló falou, também ninguém ouviu. Mas nós temos e devemos ser obedientes na palavra, cumprir a palavra do Senhor que Ele deixou. E não ficar olhando para trás. Ou seja, pôr em dúvida tudo o que o Senhor nos ensinou, nos ensina, né? Que duvidar da sua volta, porque tem muita gente que duvida. E nós não podemos nos apegar a bens materiais e priorizar tudo isso, né? Não que nós não devemos ter, mas para não se preocupar com isso e priorizar sempre a salvação. Não priorizar a riqueza, mas priorizar a salvação, a palavra do Senhor. O que o Senhor ele quis dizer quando ele falou que quem estivesse no telhado não era para descer. O Senhor, ele usa uma imagem do nosso dia a dia, né? Ele usa coisas assim do nosso dia a dia. Ele fala sobre sementes, né? Sobre frutos da videira, sobre árvores, sobre tanta coisa para ilustrar o que ele quer ensinar aqui pra gente, para que a gente possa gravar mesmo, né, o que ele falou, porque fica bem mais fácil, né? Então, quando ele fala não desça do telhado, essa imagem do telhado significa usando essa imagem do nosso dia a dia para ilustrar com simplicidade que não descer do telhado significa que não se deve perder tempo em querer salvar algo de bens, dos bens materiais, né? Eu mesma, eu entendo que o que o Senhor fala, ele aqui é bem simples. Se nós nos preocuparmos somente com bens materiais, por mais que cuidamos de tudo, uma hora, gente, a morte vem, né? E aí o que acontece? Fica tudo aqui. Morreu, acabou. Você não pode levar nada, né? Só a roupinha que tá no teu corpo e olha lá ainda, né? Então, se não estivermos alinhados com o nosso Deus, se nós não tivermos priorizado o conhecimento das Sagradas Escrituras para aprender e obedecer os seus ensinamentos, o que vai acontecer? O que vocês imaginam que vai acontecer? Viveu aqui nessa terra só se preocupando em riqueza e mais nada. Morreu? Tudo vai ficar aqui. A pessoa está indo sem o entendimento, sem conhecer o Senhor, sem conhecer e nem obedecer ao Senhor o que o Senhor mandou fazer, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa não vai conhecer o Senhor, nem o Senhor vai conhecer ela, porque não estavam alinhados, né, um com o outro. É como pessoas, né? Você anda pelo meio da rua aí com muita gente passando para lá e para cá, você não conhece ninguém, você não sabe o que acontece na vida de cada um. Então, se nós não estivermos alinhados com o Senhor, nós não vamos conhecer o que Ele deixou ensinar, ensinando nós o que nós deveríamos fazer. E nós não vamos conhecê-lo e ele também não vai conhecer, porque a gente não estava chamando ele, pedindo ajuda a ele, não vai estar junto, né? Não vai estar alinhado. E aí, se nada disso nós fizermos aqui em cima dessa terra, enquanto estamos vivos, como que nós vamos nos encontrar com ele, com Deus? Não tem jeito, né, gente? Não tem como, né?
Então, gente, eu convido todos que não conhecem ainda o Senhor Jesus, e também aqueles que conhecem, para conhecer mais ainda, né? Que é o que nós temos que fazer, né? O que nós conhecemos é muito pouquinho, nós temos que continuar, né? A conhecer o Senhor. Então eu convido todos a conhecer o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que não se esqueçam, a salvação ela é individual, por isso o Senhor fala que se duas pessoas estiver na cama, uma será tirada e a outra deixada. Por isso é importante todos se converterem para que todos subam com o Senhor Jesus. Porque no meio de uma família, muitas vezes tem 5 pessoas na família, mas um só é convertido. Então, no arrebatamento, só vai subir aquele que estiver alinhado com o Senhor. Os que não tiverem, vai ficar. É isso que o Senhor está falando ali na palavra, que eu entendo. E aí no último versículo do capítulo 17, os discípulos eles perguntaram ao Senhor que aonde iria acontecer tudo aquilo que o Senhor estava falando, né? E o Senhor respondeu que para eles que onde estiver um corpo morto, aí se ajuntarão os urubus. Aqui o Senhor está falando não de um corpo de verdade morto e nem dos urubus ali para comer a carne daquele corpo morto. Eu entendo que esse corpo morto é aquela pessoa que que teve a morte do espírito, por não ter confiado no Senhor, por não ter acreditado no Senhor, por não ter aceitado a palavra do Senhor. E aí veio o arrebatamento e esse corpo ele ficou, porque o Espírito Santo ele vai subir no arrebatamento e essa pessoa vai ficar aqui na terra, vai ficar assim por conta própria, né, ali, né? Não vai ter mais a proteção do Espírito Santo. Pode procurar, mas não vai encontrar. Então, esse vai ser um corpo que tá assim, praticamente um corpo morto, né? Tá sem a proteção de Deus. E esses urubus são os próprios maus, né? As pessoas más que vão ficar, tipo o anticristo, que vão usar essas pessoas que estão ali morta na fé, né? Que a gente fala. Vão usar essas pessoas e vão ser que nem urubus em cima, né? Dessas pessoas. Vão fazer o que querem com elas, né? Então, na Bíblia mesmo explica que quem está nos telhados não desçam, quem estiver no campo não corra atrás de buscar nada, porque se ficar correndo não dá tempo de salvar a sua vida. Então vamos nos salvar, vamos atrás da nossa salvação em Cristo Jesus, né? Porque quem ficar para a grande tribulação vai sofrer muito. Porque essas pessoas que vão ficar não subiram porque não acreditaram no Senhor. Então ficou como se fosse um corpo morto aqui embaixo, né? E aí o anticristo, ele vai fazer o quê? Que o anticristo e mais a turma toda que vai estar junto com ele, com certeza, né? Vai ser como os urubus, né? Os abutres, que vão falar para essas pessoas, ou vocês me seguem, que é o próprio coisa ruim, né? Vocês me seguem, faz tudo e me adorem, ou então vocês vão morrer. Vão enfiar vocês numa prisão, vocês vão ficar sem pão, sem água, ou então as pessoas vão ter que fugir. Fuja, corra, se a pessoa não quiser aceitar, porque se aceitar o anticristo, vai diretamente para o inferno. Acabou. Mas ainda vai ter uma chance na grande tribulação. Ou a pessoa foge, corre para o meio do mato, para um lugar deserto, abandona o celular, abandona tudo e vai viver lá no meio do mato sem nada, só viver mesmo ali com a ajuda do Senhor e fala, não, eu aceito o Senhor, eu vou correr e vou viver com o Senhor.
ou vou morrer aqui pelo Senhor. Não vou adorar imagem nenhuma e nem vou adorar anticristo nenhum. Então, aí a pessoa vai sofrer. Por quê? Porque vai ter esse monte de urubus em cima, correndo atrás de todos os lados, de todos os meios para acabar com a vida dessa pessoa. E não só é uma pessoa, né? Vão ser muitas pessoas. E aí isso, gente, acontecerá no mundo todo, né? Em todos os lugares. Porque o julgamento de Deus, ele atingirá a todos e será visto por todos. Os cadáveres devem ser aquelas pessoas que não subiram, né, com o Senhor e ficaram para a grande tribulação. Então, essas pessoas, eles vão sofrer nas mãos dos abutres, né? Nas mãos dos falsos cristos, do anticristo, do filho da perdição, né? Do próprio inimigo. Porque ele é maldade em pessoa, né? O anticristo é maldade em pessoa. A pessoa vai ter que seguir ele, ou, de qualquer maneira, se a pessoa não seguir, eles vão fazer a vida da pessoa um verdadeiro sofrimento. Mas é melhor sofrer e ainda salvar, ainda dá tempo de salvar, né, sua alma, do que se render ao anticristo e perder a alma para sempre, vai viver no inferno, né. Em resumo, essa passagem de Lucas 37, do versículo 37, ela enfatiza a necessidade de vigiar e se preparar para a vinda do Senhor Jesus. É isso. É simples, vamos ficar do lado do Senhor enquanto estamos aqui, enquanto o Senhor ainda não veio para arrebatar a sua igreja, para que nós não ficamos, né? Que o Senhor nos leve com ele quando ele vir buscar a sua igreja, né? A noiva. Então, vamos ficar no caminho do Senhor, nos alinhar com ele. E não ter preguiça de ouvir a palavra do Senhor, não ter preguiça de ler, não ter preguiça de compartilhar, de ajudar a levar a palavra do Senhor, porque aí você vai estar levando a palavra do Senhor, fazendo o que ele pediu e vai ajudar muita gente a entender e salvar as suas vidas, né? Salvar as suas almas, né? Então, gente, façam isso. É uma ordem do Senhor, que nós levemos a palavra do Senhor. Avisamos as pessoas do que vai acontecer. E vai acontecer. A gente não sabe o dia, nem a hora, mas que vai acontecer, vai. Então, podemos esperar que logo, logo ele vem. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus.